Você já parou para pensar que tá todo mundo falando de ecossistema agora, e às vezes a pessoa até usa essa palavra de forma errada? E por que as pessoas estão querendo agora desenvolver ecossistemas empreendedores? Os motivos são os seguintes. Primeiro, promove o empreendedorismo. O principal objetivo de um ecossistema é que os empreendedores se desenvolvam da forma mais rápida possível. Naturalmente, à medida em que os empreendedores, que as startups estão mais preparadas em um ecossistema, todos os stakeholders, universidades, CT, corporações, elas também se beneficiam de poder inovar de forma aberta com os empreendedores e as startups. Segundo motivo, com esse ambiente mais pujante, gera-se mais negócios, inova-se mais, então cria-se outras oportunidades de emprego que não haveria numa economia tradicional. Terceiro, existem diversos problemas, desafios globais mais complexos que precisam ser enfrentados hoje. Então, no ecossistema empreendedor que está inovando, ele pode trazer novas formas de resolver os desafios de sustentabilidade da ONU, por exemplo, e assim promover um desenvolvimento econômico sustentável. Para quem é o conteúdo desse vídeo? Primeiro, empreendedores, inovadores, gestores públicos, todas as pessoas que estão interessadas em desenvolver o seu ecossistema. Às vezes o ecossistema está parado, não acontece muita coisa, e esses atores não sabem como desenvolver o ecossistema. Segundo, pesquisadores. Vou apresentar aqui estudo que pode inspirar futuros pesquisadores para aprofundar a teoria, aprofundar o conhecimento nesse tema. Terceiro, para todas as pessoas que querem adquirir um conhecimento que está na fronteira da pesquisa. É o que tem de mais novo em relação à pesquisa de ecossistemas empreendedores. Por isso que eu vou apresentar aqui hoje é uma prévia da minha tese de doutorado, defendida agora em março de 2024, denominei de engajamento de stakeholders para desenvolver ecossistemas empreendedores assentes no Brasil. Para chegar nesse momento de defesa da tese de doutorado, eu vou apresentar aqui bem rapidamente a jornada que eu fiz ao longo dessa trajetória. Comecei na engenharia, na Poli, na USP, aí em seguida eu fiz um MBA da GV, esse MBA ajudou a me levar para fazer cursos em Yale, daí, da GV o curso na INCAI, lá em Costa Rica, fiz mestrado, pós-graduação e fiz uma participação do meu doutorado sanduíche no Arizona State University. No início de carreira, começou na Promon, na Ford e tal, mais de 10 anos nesses ambientes. Em 2017 eu entrei na GB Angels e saí em 2018 com um know-how para criar o Poly Angels. E aí criar um legado para a escola em que eu me formei, aí que é um grupo de investidor anjo de ex-alunos da Escola Politécnica da USP. Fiquei 12 anos no governo, na Invest São Paulo, onde eu criei uma área de inovação e criei programas de inovação com o guarda-chuva SP Conecta, então workshop, conferência, concurso Vitar, mapeamento de ecossistema, programa de mentoria. Hoje eu estou com a minha consultoria, chamada Traciona, onde eu ajudo a desenvolver ecossistemas empreendedores. Os anos, pensando em produções não acadêmicas, vários livros surgiram mostrando alguns caminhos para se tornar o Vale do Silício, ou entender por que o Vale do Silício é o que é hoje, um ambiente fértil, geração de vários unicórnios. Isso mostra que há um interesse coletivo em se tornar o novo Vale do Silício. Tanto é que existem rankings, Startup Genome, Startup Blink, colocam em comparação esses ecossistemas, exatamente para que eles tenham ações para ganhar posições no ranking e se tornar mais atrativos. Por exemplo, São Paulo está em 26º no ranking do Startup Genome, o último ranking que saiu em 2023. Essa sessão eu vou trazer um pouco do background teórico, como evoluiu as conversas sobre ecossistema ao longo do tempo. Então a gente pode identificar que nos anos 90, os primeiros estudos avaliaram como que um único elemento influenciava na geração de atividade empreendedora. Se existe um grande evento, como por exemplo agora tem o Web Summit no Rio, como isso impacta o ecossistema, como isso impacta em ter novos empreendedores. Ou com a presença de investidores de capital de risco numa região, gera esse mesmo impacto. Então foram tomados vários elementos isolados e identificados o impacto dele no empreendedorismo. Já no ano 2000, os primeiros estudos, em 2004, apontou a necessidade de estudar a relação entre esses atores. Como o conjunto dos atores atuando em cooperação pode gerar um ambiente mais favorável ao empreendedorismo. E aí, a partir da década seguinte, começou a haver recomendações surgindo de forma científica, com pesquisas avaliadas por pares e testadas e validadas, como desenvolver o ecossistema empreendedor, como ter mais pujança, como ter mais atividade econômica a partir dos ecossistemas. Hoje em dia, a definição de ecossistema empreendedor é uma aglomeração regional complexa, ou seja, é uma situação dinâmica, onde a gente não sabe as relações de causa e efeito, não é algo linear, onde você faz uma atuação em um determinado elemento, em uma determinada iniciativa, e você vê surgindo um ecossistema mais pujante. Composta por uma rede de stakeholders interconectados, significa que eles estão, ao mesmo tempo, competindo, ao mesmo tempo colaborando, e de certa forma, eles têm relações entre eles. Que promove atividades empreendedoras. Esse é um grande diferencial entre outras aglomerações que eram estudadas no passado. Os distritos industriais, clusters, própria tríplice hélice. O foco não era tanto no empreendedor como é hoje em dia no ecossistema de empreendedorismo. E dentro de um ambiente de negócios local, ou seja, estamos falando de uma região delimitada e é o ecossistema. Outra teoria que eu me basei para esse estudo é a teoria dos stakeholders. A definição de stakeholder, segundo o Freeman, qualquer grupo ou indivíduo que pode afetar ou é afetado pelos objetivos da empresa. Está muito vinculado às corporações, às empresas. E parte dessa teoria estuda o engajamento desses stakeholders. E por engajamento, a gente está falando de processos e abordagens para gerenciar o relacionamento entre essas partes interessadas. Ao mesmo tempo, foi verificado que esse engajamento de stakeholders também estimula a inovação
no âmbito de corporações. Conectando os temas de engajamento de stakeholders e ecossistema empreendedor, um dos trabalhos importantes de Audi Levy 2017, que trata-se de gestão de ecossistemas, ele pontua que o engajamento dos stakeholders acaba ajudando a superar uma inércia que a gente vê muito hoje nos ecossistemas, ajuda na eficácia dessa gestão e proporciona uma oportunidade de assumir um papel mais ativo. Vemos aí, então, que uma questão fundamental para fazer os ecossistemas rodarem é o engajamento. Eu também trouxe para minha tese de doutorado a teoria de autodeterminação. A autodeterminação é um construto psicológico que vem da psicologia e se refere ao indivíduo se envolver nas suas ações motivados por um próprio impulso interno, por uma vontade interna. Esse é o construto psicológico da autodeterminação. E a teoria da autodeterminação, ela prevê que o ser humano ela tem 3 necessidades básicas psicológicas: competência, autonomia e relacionamento. Esses estudos foram muitas vezes tomados em outros contextos, uma corporação, um ambiente escolar, mas pouco foi estudado no ecossistema empreendedor. Nesse sentido, a gente está falando de competência, como desenvolver as suas próprias habilidades para enfrentar os desafios. Relacionamento significa estabelecer vínculos, conexões emocionais significativas com outras pessoas. E autonomia está relacionada com o seu senso de identidade própria, percebendo que as suas ações, seus comportamentos são originados da sua própria vontade. Ainda sobre autodeterminação, e agora colocando também o conceito de propósito, alguns estudos já apontaram que a satisfação das 3 necessidades psicológicas básicas, competência, relacionamento e autonomia, aumenta a motivação intrínseca, a motivação do próprio ser, para condutas pró-social e altruísticas. Estamos falando de voluntariado. Também num desenvolvimento de ecossistema que requer muito do trabalho voluntário. Outros estudos também apontaram que o senso de propósito também aumenta a motivação. Nesse sentido, o propósito é entendido como uma intenção de um indivíduo em conceder uma contribuição, um valor significativo a um contexto global mais amplo. Nós vimos um pouco da teoria que envolve a tese que eu defendi. Nessa sessão nós vamos ver quais são as lacunas na literatura que estavam presentes para que eu chegasse na tese de doutorado. Primeiramente, as pesquisas sobre as recomendações para desenvolvimento de ecossistemas estavam todas fragmentadas em diversos artigos. Então, se alguém quisesse se basear em um único artigo, não conseguiria entender. Faltava uma plataforma de conhecimento sobre como intervir no ecossistema. Não existe nada centralizado e faltava consolidar essas recomendações. Considerando a questão do stakeholder, as ações dos stakeholders elas não podem estar alinhadas com os interesses dos seus respectivos grupos. O que eu quero dizer por isso? Às vezes o stakeholder ele tem uma intenção de curto prazo, quando o seu grupo tem um objetivo maior de longo prazo, ou o stakeholder ele está agindo com objetivos individuais ao invés dos objetivos do grupo. Então, é preciso entender quais são os mecanismos para motivar intrinsecamente para que o próprio stakeholder tenha interesse em se engajar na proposta de valor do ecossistema. Portanto, faltavam estudos para entender essa motivação do stakeholder no ecossistema. Agora, é preciso também levar em consideração o conjunto dos stakeholders interconectados, porque requer uma coordenação e requer colaboração entre eles. Então, para estudar esses stakeholders interconectados, é necessário entender ainda mais a fundo quais são as motivações e quais os processos que permitem uma evolução conjunta dos stakeholders. Nesse sentido, faltava entender o nível de impacto do fator motivacional para entender o engajamento dos stakeholders. Portanto, eu cheguei na seguinte pergunta de pesquisa: como engajar os stakeholders no desenvolvimento do ecossistema empreendedor nascente? No primeiro estudo, eu peguei e identifiquei as recomendações que já existiam no ecossistema. Utilizei um método de revisão semática da literatura e cheguei em várias recomendações nos principais domínios do ecossistema empreendedor segundo o iceberg: mercados, políticas públicas, capital financeiro, cultura, instituição de suporte e recursos humanos. E para tangibilizar isso, um exemplo do que já existia na literatura. A literatura falava que a liderança dos ecossistemas deve ser concedida a empreendedores prioritariamente. No estudo 2, eu quis entender quais são os fatores motivacionais que estão nas pessoas, que impulsionam o seu engajamento no ecossistema. Fiz um estudo de caso único no Grape Valley, em Jundiaí, consegui com entrevistas semi-estruturadas, e os resultados foram fatores motivacionais que eu encaixei dentro das necessidades psicológicas básicas atuais: autonomia, relacionamento e competência. No entanto, eu também identifiquei que o propósito poderia ter um papel mais importante, como se fosse uma quarta necessidade psicológica básica dentro do contexto de ecossistemas empreendedores. Então, isso não estava na literatura, a gente conseguiu essas informações a partir das entrevistas semi-estruturadas. Um exemplo que foi mencionado como um fator que motivaria o stakeholder a se engajar mais no ecossistema foi a organização de workshops específicos para os stakeholders aumentarem o seu conhecimento em relação a todo esse arcabouço de inovação. No terceiro estudo, eu quis ir mais a fundo com uma pesquisa quantitativa e medir esse engajamento dos stakeholders usando as lentes da teoria da autodeterminação. Então, além do método quantitativo, rodei uma regra linear, rodei uma árvore de decisão, e os resultados foram: competência exercendo aí a maior influência positiva no engajamento, ou a aquisição de conhecimento, portanto, como principal fator que engajava as pessoas naquela região. Relacionamento também exerce uma influência positiva no engajamento. Isso apareceu tanto na regressão linear quanto na árvore de decisão. Mas o que apareceu na árvore de decisão, que é um método que usa a inteligência artificial,
apareceu também que o propósito tem um efeito relevante como preditor do engajamento do stakeholder. E, curiosamente, a autonomia não se manifestou nesses resultados como preditor de engajamento. O resultado da minha tese sugere: ainda é preciso explorar um pouco mais como que o propósito contribui para o engajamento dos sistemas. O que a gente observou aqui apenas preliminarmente o papel do propósito. É preciso melhorar a escala de medição. Nós utilizamos escalas de outros contextos, não existia uma escala de medição de engajamento no contexto de ecossistemas empreendedores. Então é preciso estudar outros ecossistemas. Eventualmente, pesquisadores podem segmentar os stakeholders, identificar qual necessidade básica cada um tem a seu favor. Futuras pesquisas precisam segmentar esses stakeholders e ver se as necessidades básicas são diferentes. E outra sugestão para estudos futuros é avaliar se esse engajamento dos stakeholders está evoluindo com o tempo. Se as necessidades básicas elas alteram também com o tempo. Já que a gente tirou uma foto somente do ecossistema do Great Valley, mas não avaliamos, não fizemos várias medições ao longo do tempo. Essa é uma prévia do meu estudo, da tese de doutorado. Espero que os pesquisadores continuem esses estudos aprofundando para criar uma teoria específica de ecossistemas empreendedores. Também gostaria que esse know-how, esse capital social que foi formado ao longo do tempo possa contribuir para o desenvolvimento de outros ecossistemas. E aqui são os meus contatos para que a gente possa transformar o ambiente de negócios em conjunto. Obrigado.